Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que é um tanto quanto frequente na nossa vida, que será um tanto quanto frequente na vida profissional de vocês em termos de assistência, que é a enxaqueca. Num primeiro momento, parece uma coisa comum, né? Porque muitos de nós convivemos com essa dor, aprendemos a lidar com ela, mas eu vou explicar para vocês que ela pode ser muito mais complexa do que pode parecer e sempre, pessoal, nós temos que ter em mente que a dor, todo e qualquer tipo de dor, ela não pode ser ignorada, porque toda dor representa que algo não vai bem, né? Vocês lembram lá nos 5 sinais da inflamação, nos sinais logísticos, e a dor se faz presente. Vamos só retomar então? Quais são os sinais da inflamação? Dor, calor, rubor, edema e perda da função. Então, tendo em vista esses parâmetros, nós podemos entender que sempre que o paciente tem alguma dor ou que nós também temos alguma dor, algo não vai bem e precisa de uma investigação maior. Logo assim, não iremos subestimar a importância de uma enxaqueca, não vamos tentar criar meios de conviver com ela e sim vamos investigar o que de fato acontece para uma pessoa ter uma enxaqueca. Gente, a enxaqueca ela é muito frequente em nosso país. As pessoas apresentam muito esse diagnóstico. Muitos homens, muitas mulheres e até crianças, adolescentes apresentam, porque é uma condição multifatorial, ou seja, vários fatores podem levar as pessoas a terem enxaqueca. Vamos falar algumas delas, até as que a gente até os fatores que nós já estudamos. Os tumores cerebrais. Um tumor cerebral pode fazer com que uma pessoa tenha crises de enxaqueca? Claro, pensem só, o que é um tumor? Um tumor são células que crescem desordenada e desenfreadamente. Então, um tumor é uma estrutura que irá comprimir o cérebro do indivíduo e essa compressão vai causar muita dor, além de vários outros prejuízos, né? Alteração na capacidade de raciocínio, irritabilidade, o paciente pode ter alucinação, delírio, o paciente apresenta essa enxaqueca, tá? Pacientes que apresentam a meningite ou e também a encefalite. Qual é a diferença delas? A meningite é a inflamação das meninges, que pode ser causada por uma bactéria ou por um vírus. Essa inflamação, né, a presença da bactéria ali nessa camada pode causar uma compressão ou até mesmo, né, o organismo reconhece a presença de um invasor e cria uma série de reações para tentar combatê-la, e aí temos a enxaqueca como sintoma da meningite. A encefalite é a inflamação do encéfalo e por resposta desse processo inflamatório, onde uma série de acontecimentos, né, em decorrência desse processo, a pessoa pode ter a enxaqueca, tá? Pessoal, vamos falar sobre a hipertensão. E o que é hipertensão? Gente, a hipertensão ela está relacionada sobre a força com que o sangue exerce na parede dos vasos. Vamos imaginar que quando a pessoa tem um pico, né, extremo de pressão arterial, aquele sangue está exercendo uma força muito grande para passar sobre os seus vasos. Logo, isso vai causar literalmente uma compressão dessas estruturas e o paciente vai apresentar muita dor. As sinusites. Quem aqui tem sinusite? Bom, eu tenho. Graças a Deus já tem um tempinho que não me ataca. Mas com esse tempo que tá seco, acho que daqui a pouquinho eu tenho alguma crisezinha e vou tentar remediar isso. De alguma forma, vou procurar um especialista, porque é assim que tem que ser, tá, gente? Bom, as sinusites são inflamações dos sinos paranasais, né? Essa estrutura aqui. E quando se tem essa compressão causada pela secreção nessa região, existe um incômodo porque a própria secreção que fica nessa região faz uma compressão e o paciente tem dor. E essa dor ela pode irradiar, então o paciente pode apresentar enxaqueca, tá? Pessoal, o estresse. Vocês que chegaram até aqui comigo e vocês observaram o quanto eu cito o estresse como fator desencadeante, como fator predisponente para diversas doenças. Por que que o estresse pode ser um fator predisponente para a enxaqueca? Quando nós estamos estressados, várias mudanças acontecem no nosso organismo, tá? Então, a pessoa, ela
tem um pico de estresse, consecutivamente o organismo dela vai trabalhar de modo mais acelerado, os vasos sanguíneos sofrerão alteração e consecutivamente o seu paciente ou você, se estiver estressado, vai poder ter essa enxaqueca, tá? Então vejam, eu citei poucas das causas que pode levar uma pessoa a ter uma enxaqueca. São inúmeras, dentre elas algumas até que a gente já falou, recordando, acidente vascular encefálico, o aneurisma também, né? A presença daquela bolsinha de sangue no aneurisma pode causar dor de cabeça. Normalmente o aneurisma ele dói, ele manifesta sintomas quando ele estoura, quando ele rompe. Mas ainda assim, na sua presença, o paciente pode apresentar enxaqueca. Paciente com acidente vascular que sofre o acidente vascular encefálico, à medida em que há o rompimento do vaso cerebral, pode acontecer, vaso sanguíneo cerebral pode acontecer dele ter uma enxaqueca assim absurda. Ou o paciente que sofreu o acidente vascular encefálico isquêmico, que é quando o vaso ele não recebe sangue o suficiente, né? O paciente pode também ter enxaqueca, ou quando esse vaso sanguíneo ele é obstruído, o paciente também pode apresentar enxaqueca. Então, são diversas situações. E isso, gente, isso implica uma série de questões, né? Não é tão simples como possa parecer. Porque uma vez que a pessoa tem enxaqueca, tem dores contínuas, a vida dela muda. Consecutivamente, eu vou falar por mim, quando eu tenho minhas dores de cabeça eu fico bem chatinha. Eu não sei vocês, mas é algo que muda a qualidade de vida das pessoas. A pessoa tem dor de cabeça, tem enxaqueca, ela consecutivamente não vai mais, ela vai evitar situações, o humor dela vai ficar alterado. Isso pode implicar uma série de alterações na vida dos indivíduos. Então daí que vem a importância daquilo que eu falei no começo da aula. Toda dor, ela merece a devida atenção, ela precisa ser investigada. O porquê que está acontecendo, né? Qual é a causa para que assim ela seja tratada, tá? Então, nós sabemos que a dor, a enxaqueca, ainda mais quando se cronifica, se torna um processo contínuo, o indivíduo ele tem essa mudança de humor, a questão social dele fica alterada, porque ele já deixa de fazer, né, diversas coisas, ele já deixa de estar em lugares. E ainda, pessoal, as enxaquecas, elas têm alguma classificação de acordo com a intensidade dos seus sintomas. Quando a enxaqueca ela é leve, o indivíduo ele tem a dor, que é o que acontece com muitos de nós, mas nós não podemos deixar isso passar, porque ela pode evoluir. Então, na leve, a pessoa ela tem a dor, mas ela convive com aquela dor, ela consegue vir trabalhar, ela consegue vir estudar, mas tem aquele incômodo, então o humor dela fica um pouco debilitado às vezes, né? Ela fica um pouco, né, meio chateadinha, mas consegue lidar com aquela dor, ela convive, o que é errado, né? Que nós não devemos aceitar a ter uma vida com dor. Aí temos aí o grau moderado, em que a pessoa ela convive com... Desculpa, passar uma moto aqui, só um pouquinho. A pessoa ela vai conviver com essa dor, porém as suas atividades já ficarão prejudicadas. E temos aí as enxaquecas fortes, que é quando o indivíduo tem uma dor absurda e precisa provavelmente ficar no quarto escuro e só melhora com um banho ou algo do tipo. Tá? Então isso traz muitos prejuízos, porque o indivíduo ele já não consegue mais raciocinar, ele já não consegue trabalhar. Então vejam, né? Antes pensávamos, né, enxaqueca é uma coisa simples, corriqueira, mas não é. Isso pode implicar numa série de alterações na vida do indivíduo. Então, logo, nós sempre temos que orientar as pessoas, né, se elas estiverem sentindo uma dor, por mais simples que possa parecer, ou até nós mesmos, nós devemos procurar aí um médico, um neurologista, principalmente para que ele tente desvendar o que de fato está acontecendo no seu organismo, para que assim você desenvolva a enxaqueca. Outra coisa também muito importante, gente, eu peço desculpa se os cachorros aqui da rua começarem a latir, chegar à noite eles latem muito. Pessoas que se privam do sono, né? Porque o que acontece? Vamos lá falar de novo sobre a importância de sono e repouso. O sono, gente, quando nós dormimos, o nosso organismo ele tem uma diminuição considerável das suas atividades, ou seja, é como se a máquina do nosso organismo, né, como se o nosso organismo fosse uma máquina, essa máquina ela desse uma diminuída considerável aí na sua atividade. Então, quando os indivíduos eles não dão essa pausa ao organismo, consecutivamente dores aparecerão, desconfortos, a pressão arterial pode aumentar,
problemas cardíacos também podem ocorrer, justamente porque nós não demos esse tempo do nosso organismo dar uma pausa. Então, o sono ele é essencial. Vamos então, pessoal, falar sobre os cuidados de enfermagem. Primeiro passo, eu tenho que ter em mente que quando meu paciente tem enxaqueca, consecutivamente, ou falando de dores de modo geral, consecutivamente o seu humor está um pouquinho debilitado. Então, logo se esse paciente não for muito amoroso comigo, eu não posso ficar muito triste e levar isso pro pessoal. Eu tenho que entender o contexto dele. Afinal de contas, todos nós, como quando temos dores, ficamos mais enjoadinhos. Então, isso é clássico, tá? Então, esse paciente, primeiramente, eu tenho que compreender o ambiente em que ele está, precisa estar extremamente tranquilo, organizado, sem muito barulho, sem muita informação visual, porque o que acontece, gente? Quando nós estamos obtendo muita informação visual, o meu cérebro ele vai precisar trabalhar mais. E isso consecutivamente pode aumentar o processo da dor, tá? Então nós evitamos trazer muitas informações visuais, muitas informações sonoras a esse paciente, logo esse ambiente precisa estar organizado, tranquilo, sem muitos sons, né, sem muitos barulhos, para que não agite esse paciente, não traga um desconforto, e essa questão sensorial que eu acabo de explicar a vocês, tá? Então, nós temos que monitorar aí os seus sinais vitais, até mesmo porque essa enxaqueca ela pode ser resposta, por exemplo, de uma alteração de pressão arterial ou de hipertemia, né? O aumento da temperatura corporal. Então, teremos que fazer a monitorização ali de sinais vitais, tá? Incentivar o paciente a repouso, isso é muito importante. Auxiliá-lo nas atividades, porque às vezes a dor é tão intensa que o indivíduo não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, e nós não podemos privar o nosso paciente dos seus cuidados básicos. Então, mesmo com essa condição, nós vamos orientar o paciente a ajudá-lo, né, nessas atividades básicas de vida, tá? Então, pessoal, existem ainda algumas medidas terapêuticas que trazem conforto ao paciente. Por exemplo, aquelas bolsas de gelo, né, que nós podemos fazer uma compressa. Nesse caso, é a compressa fria, porque a fonte fria vai fazer com que esse vaso ele fique mais relaxado, que ele está muito dilatado, esse vaso ele fique relaxado e traga de fato um conforto maior ao paciente. Lembrando que são medidas terapêuticas não invasivas. O que isso significa, professora? Uma medida terapêutica é uma medida que vai trazer conforto, não que vai curar, tá? Não é que assim, gente, eu vou colocar uma bolsa, vai sair. Não, mas vai ao menos trazer um conforto ao paciente e isso fará com que ele se sinta melhor. Então é um ganho e não invasivo, ou seja, não trará riscos ao paciente, né? Logo, eu posso fazer, né? É claro que a gente, todo procedimento, nós comunicamos a nossa enfermeira, nós comunicamos o médico, mas não trará prejuízos. Pode ser que não melhore muito, mas estragar também, causar um dano muito grande, não vai fazer. Então, isso são medidas terapêuticas não invasivas, assim como massagens de conforto, né? Massagens na face, né? Para acalmar todo esse contexto. Também pode ser que não sare, mas também não vai trazer mal algum ao nosso paciente, tá? Então, pessoal, principalmente as crianças, gente, criança quando tem enxaqueca, quando tem dores intensas de cabeça, e existem diversos tipos de dores de cabeça, né? Mas a enxaqueca é uma das mais frequentes. Quando uma criança ela tem uma enxaqueca, ela fica extremamente irritadiça, né? Então, ali você dá um banho, porque o banho vai relaxar os vasos sanguíneos, né? Um banho morno, você acalma o ambiente, evitar os estímulos visuais, né? Até mesmo, gente, uma dica muito importante que eu venho a dar para vocês, algumas pessoas me relatam, né, que tem dificuldade em dormir, que tem poucas horas de sono, que tem dificuldade em pegar no sono. Aí eu sempre pergunto, como que é a sua rotina, aquilo que chamamos de higiene do sono? Como que é a sua higiene do sono? Né? O que você faz antes de dormir? Professora, enfermeira, eu fico um tempão no celular, eu fico vendo a rede social, e isso acaba atrapalhando muito a questão da indução do sono, né? Uma vez que
Essa dica é super importante, tá, gente? Uma vez que quando eu pego meu celular, eu vejo ali uma rede social, ou de alguém conhecido, ou de algum artista, ou mesmo, né, a gente fica interagindo ali, o seu cérebro, ele está processando um monte de informação. Ou então você está vendo uma televisão, ou então você está mexendo no computador, o seu cérebro, ele está absorvendo um monte de informação, tá? E isso faz com que ele não entenda que é a hora dele diminuir a atividade para você entrar no estado de repouso do sono. Então isso atrapalha muito. Assim como ter objetos eletrônicos dentro do seu quarto antes de você dormir e mantê-los ligados também faz muito mal. O seu cérebro vê todos aqueles estímulos, uma luzinha, aquela pequenininha na televisão já é capaz de atrapalhar. Tanto é que os especialistas nos indicam a sempre tirar esses objetos eletrônicos do quarto para que a gente tenha um sono mais tranquilo, sem muitas interferências, tá? Então o sono, ele é fundamental para ajudar aí no tratamento da enxaqueca, e é claro que nós temos que fazer essa orientação da higiene do sono. Tá bom, pessoal? E ajudar o paciente aí nas suas atividades básicas, para que assim ele tenha uma qualidade de vida maior. E lembre-se sempre, não podemos nos acostumar aí a sentir dor e a conviver com elas, tá bom? Gente, olha, foram alguns minutinhos. Muito obrigada, vai ter mais vídeo, hein? Aí já já a gente aposta. Obrigada!